A Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural da Câmara debate hoje os principais entraves para o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e de georreferenciamento, que é obrigatório em todas as propriedades rurais do país. O CAR é um registro eletrônico e o georreferenciamento é um processo de identificação, forma e dimensões da propriedade. Para a gente saber sobre esses temas, né, e também sobre esse debate, nós vamos agora até Brasília para falar com o repórter Ricardo Araújo. Boa tarde, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Olá, Priscila. Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pois é, justamente no mês que o Código Florestal Brasileiro, ele completa 13 anos de criação, né? Precisamente no dia 25 de maio. E nessa quase uma década e meia, até hoje, os produtores rurais ainda enfrentam, né, dificuldades para implantar a situação, mecanismos como o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e também o georreferenciamento. Essa audiência ela foi proposta pela deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, que está conosco do outro lado da linha. Deputada, uma boa tarde para a senhora. Primeiramente, o que levou a senhora a requerer esse debate, trazendo inclusive algumas entidades do setor? Seguramente não é uma realidade só de Santa Catarina, né, mas com certeza isso deve se estender para outras regiões do país. Uma boa tarde e seja bem-vinda. Olá, Ricardo. Olá, Priscila. Uma satisfação estar aqui com vocês. Eu agradeço muito essa oportunidade. Realmente, o CAR, como falaste, Ricardo, já passou bastante tempo, né, que se estabeleceu a necessidade dos produtores rurais fazerem o seu CAR, que é uma autodeclaratória, né? No entanto, o produtor fez o CAR, mas ele não foi validado, ou seja, não houve uma homologação do poder público e muitos dos nossos produtores, a grande maioria, está enfrentando uma série de restrições por não ter validado a declaração que fez, por divergência de algum dado, por alguma burocracia ou até porque o sistema não é adequado e ainda, em algumas situações, não se sabe quem é a autoridade competente para validar, para fazer a validação dessa declaração desse cadastro ambiental rural. Isso tem trazido inúmeras consequências para os nossos produtores, desde o inacesso, não ter acesso a crédito rural, a inventário, a questão pagar juros mais altos, não tem acesso a nenhum programa de fomento dos governos, e é uma série de restrições que limita a vida do produtor e traz uma insegurança jurídica e uma segurança no campo muito grande. E em função disso, e também que em novembro passa a valer mais um requisito, temos mais uma condicionante, que é o georreferenciamento, para propriedades com menos de 100 hectares, né? As com mais, já foi feito o georreferenciamento. Ocorre que a grande maioria das nossas propriedades, especialmente em Santa Catarina, que é um estado de pequenas propriedades rurais, de agricultura familiar, esse custo do georreferenciamento e o curto prazo acaba que muitas vezes até inviabiliza a atividade do produtor rural, né? O cara que tem 5, 6, 7, 10 hectares, pagar com um custo bastante alto, inviabiliza o seu negócio. Mas, além dessa situação, que é o mais importante, eu vou interromper a senhora para perguntar o incerteza. seguinte: a senhora está trazendo esse debate para dentro do Congresso, né, para dentro da Câmara. Isso é competência a partir de agora do Congresso Nacional, da Câmara e Senado? Nós temos a competência de legislar e de fiscalizar, né? Essa é uma fiscalização que a gente está fazendo, mas mais do que fiscalização, é o intuito de resolver o problema. Como é que nós vamos chegar para o nosso produtor rural e dizer, olha, agora nós achamos uma alternativa e vai haver a validação? Né? Evidentemente que não é uma situação simples, e é isso que a gente quer conferir junto com todos os poderes que nós chamamos para fazer parte, né? Nós chamamos Ministério Público, Judiciário, Ministério
da Agricultura, Secretaria da Agricultura, chamamos produtores, chamamos as entidades técnicas para que a gente realmente possa fazer uma força-tarefa e resolver essa situação. Eu fiz um pedido para postergar o prazo do georreferenciamento, que é até novembro, que a gente não vai ter tempo hábil para resolver essa situação, e nesse período a intenção é nós chegarmos a um denominador comum, entregarmos realmente uma solução. Quem vai fazer a validação desse CAR? Qual é o sistema que está sendo utilizado? Ele está sendo adequado? Hoje em dia, com a inteligência artificial, temos um grande facilitador, mas também, se tiver alguma incongruência, temos um grande dificultador. E pelos números que a gente tem apresentado, Ricardo, eu vou citar de Santa Catarina, que fica mais fácil para mim. Veja só, nós temos 373 mil imóveis rurais cadastrados no INCRA, e nós já temos mais de 406 mil imóveis cadastrados pelo CAR, ou seja, o CAR superou em muito os números que tem no INCRA. O produtor rural fez a sua declaração, só que elas não foram validadas. Então, por que elas não foram validadas? Essa é a nossa grande celeuma do momento. Por que foi feita a declaração do CAR e não foi feita a validação? Né? Tem alguns estados que não conseguem, que não dá conta, tem uma série de situações, tem alguns e que, inclusive, estão decidindo quem tem a competência de fazer essa validação. E isso, a conta chega lá no produtor rural, que não consegue fazer o financiamento, que não consegue fazer o seu custeio e tantos outros impedimentos que ele tem. Sem falar que gera um custo muito maior, né? Porque aí, se tu não tem acesso a um custeio com juros mais atrativos, vai para o mercado, vai se virar do jeito que dá, né? E o custo é muito maior. E o que a gente tem aqui também, que é muito importante salientar, é a questão do mapeamento de florestas nativas. Em Santa Catarina, aumentou de 28% para 39%. Então, isso são indícios, são dados suficientes para nos dar a certeza de que a gente está fazendo uma agricultura sustentável, responsável, produzindo alimento de qualidade, mas tem alguma coisa no sistema, na burocracia, que não está validando as declarações dos produtores. E esse é o nosso grande objetivo, é realmente fazer uma força-tarefa. Eu espero que não termine, a minha intenção é que isso não se reduza apenas a uma audiência pública, mas que doravante a gente consiga realmente buscar soluções, corrigir os erros, fazer as adequações necessárias para que haja efetivamente a validação das declarações do Cadastro Ambiental Rural, resolva o problema do nosso produtor, que e isso fica claro também que o maior desejo do produtor é ter o CAR ativo, validado, e para isso ele precisa cumprir as regras, né? Então, é esse o nosso desejo, é realmente levar a solução para a ponta, para o produtor rural que precisa disso, que espera isso de todos nós. Tá certo, deputada. Muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que os produtores enfrentam vários problemas no dia a dia e agora a senhora está expondo aí para todo o Brasil, né, mais essa dificuldade enfrentada. Tomara que essa audiência pública resulte em bons frutos, em bons resultados e, como a senhora bem disse, que não fica apenas no debate, no simples cenário ali de uma audiência pública. Uma boa tarde, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade, à disposição. Pois é, Priscila, e só para a gente finalizar, como a deputada disse, vários setores ali, entidades representativas estão participando dessa audiência, inclusive a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que a gente sabe que representa em torno de 5 milhões de propriedades em todo o país. Voltamos com você em São Paulo. Obrigada, Ricardo. Também agradeço aí a deputada Daniela.